Como cristão, você entende qual é a importância da oração em nossa vida? É sobre isso que iremos tratar no programa Teologia e a Vida Cristã de hoje. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa A Teologia e a Vida Cristã. Hoje, Bases da Fé, série discipulado, dando continuidade com o tema O que você precisa saber sobre oração? Esse é o tema de hoje. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, continue conosco. Você que já acompanha o canal, eu quero te agradecer pela sua audiência e vamos falar desse tema tão importante no dia de hoje. Mas antes de tudo, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença eu me coloco. Eu rendo graças ao Senhor nessa oportunidade de ministrar mais uma vez a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que a Tua palavra diz, Senhor. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que possam compreender e juntos possamos, Senhor, praticar a Tua palavra em nome de Jesus. Bom, eu quero fazer um aviso importante para você. O link para baixar o PDF dessa lição, desse vídeo, está nessa aula, está na descrição desse vídeo. É só você clicar aqui embaixo, tá? Descer e procurar, faça download, você vai clicar, vai ser levado para o meu site, dessa página lá no meu site, e você vai conseguir fazer o download, baixar aí o PDF. Caso você esteja na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e siga todo esse procedimento. E se mesmo assim você tiver dificuldade, procure aqui no canal que tem um pequeno vídeo que ensina como baixar os PDFs que eu disponibilizo gratuitamente aqui no canal para você. Vamos recapitular o que nós já estudamos até agora em Bases da Fé, série discipulado. Estudamos na lição 1, Introdução, aceitei a Jesus e agora? Talvez você diga assim, mas eu não sou um novo convertido. Entenda uma coisa, discipulado é para a vida toda. O pastor presidente é discípulo, o pastor auxiliar é discípulo, evangelista é discípulo, diácono é discípulo, presbítero é discípulo, membro é discípulo, todos nós somos discípulos a vida toda. E precisamos de quando em quando, constantemente, melhor dizendo, estar aprendendo sobre bases da fé. Na lição de número 2, estudamos a Bíblia, a infalível palavra de Deus. Na lição extra, estudamos sobre batismo nas águas. O que eu preciso saber? Muitas pessoas passaram pelas águas, já têm 20 anos de evangelho e nunca entenderam qual é a finalidade do batismo. Na lição de número 3, aprendemos sobre salvação em Jesus Cristo. Por que eu preciso ser salvo? Por que a necessidade da salvação? O que é salvação? O que implica ser um salvo? Na lição de número 4, conhecendo a pessoa de Deus. Muitas pessoas se relacionam com Deus e não procuram saber de fato quem Ele é por meio das suas palavras, ou seja, por meio da Bíblia. É preciso você conhecer a Deus. A Bíblia diz em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade aí na nossa lição 5 sobre a questão da importância da oração, Então, introdução. Hoje, na continuidade do nosso estudo, Base da Fé, discipulado, estudaremos na lição 5 sobre o tema o que você precisa saber sobre oração. Bom, vamos lá. Primeiro, definindo oração. Então, o primeiro tópico desse estudo de hoje é definindo oração. Muitos dicionários seculares definem oração como súplica religiosa, pedido, exposição de um fato, discurso e etc. Porém, nenhum desses dicionários consegue descrever o que é a oração. Na verdade, uma definição objetiva para a oração é falar com Deus. Algo bem simples, falar com Deus. Não existe relacionamento sem comunicação e essa comunicação precisa ser constante. Você vê que depende de você entender quem é Deus para que você saiba como falar com Ele. Porque se você não entender quem é Deus, você passa a tratar Deus como se fosse um amigo, um colega, no sentido assim da palavra de... eu tenho liberdade com Deus, tá, mas como é que você se remete a Deus? Como é que você se dirige a Deus? Como você fala com um amigo, com um colega? Não, Deus ele é soberano, ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso, ele é santo, nós somos filhos, somos, mas um filho tem que saber como falar com seu pai. É apresentar nossas causas àquele que está sentado no alto e sublime trono. Não tem ninguém acima de Deus.
O altar da oração está conectado com o trono de Deus. As orações que sobem do altar para o trono descem do trono em forma de intervenções poderosas de Deus para dentro da história. Ou seja, nós oramos e Deus responde, segundo a sua vontade, de acordo com o seu tempo, mas ele sempre responde. Então nós definimos o que é oração de uma forma bem simples. Número 2, atitudes de quem ora. Como é que eu devo me portar? Sinceridade, primeiro ponto. É claro que aqui eu estou colocando alguns pontos, mas tem outros. Mas vamos aqui destacar esses pontos. Sinceridade é a atitude de ser franco e honesto sobre si mesmo, consigo mesmo e com os outros e com Deus. Existem pessoas que se aproximam de Deus pensando que Deus é um ser humano, que não sabe o que está no seu coração. Então, às vezes, quando estou dando aula, eu sempre digo o seguinte: quando você vai orar ao Senhor, se você está sentindo raiva, se você está aborrecido, você pode falar isso com Deus em oração. Senhor, eu estou sentindo raiva. Estou com vontade de explodir com fulano. Estou com vontade de explodir com fulana. Você pode falar isso na sua oração em particular. Você não vai fazer isso numa oração em público. Por quê? Porque isso vai causar o quê? Constrangimento, vai trazer problema, vai trazer contenda. Não é certo uma pessoa que está passando por algum tipo de perseguição, às vezes até dentro da própria igreja, aproveitar o momento de oração da igreja lá, a consagração, o círculo de oração, e tá lá: Senhor, tu tem visto como tem me perseguido, quantos têm se levantado contra mim, o Senhor tá vendo que eu tô passando. Não faça isso. Esse não é o tipo de oração que você vai orar num lugar aberto. Você vai orar essa oração entre você e Deus. E você também vai falar daquilo que você está sentindo. Senhor, eu tô com raiva, eu tô sentindo algo ruim. Você pode falar isso com Deus. Então você precisa chegar a Deus com o coração com sinceridade. Porque às vezes você chega a Deus e quer esconder realmente o que está dentro de você. Mas Deus está vendo. E aí você fala: mas se Deus está vendo, para que eu preciso falar? Você precisa falar porque você está ali dizendo para Deus, você está se mostrando dependente de Deus diante daquela situação. Hipocrisia é enganar a nós mesmos, o próximo e a Deus sobre o que somos ou sobre o que queremos. É claro que ninguém consegue enganar a Deus, mas hipocrisia é isso. Nos dois casos, a raiz da questão está no coração ou no eu. Pois se não somos honestos conosco mesmo, com nós mesmos, não seremos nem poderemos ser com os outros e com Deus. Apesar de Deus saber o que se passa no meu coração, eu vou tentar enganar a Deus. E isso não é bom. Porque se eu vou orar ao Senhor, eu preciso ser sincero. É claro que não podemos enganar a Deus, mas nem por isso podemos nos aproximar dele em oração sem sinceridade. Então eu preciso falar o que eu tô sentindo. Se eu tô me sentindo desanimado, tô sem vontade de caminhar para tua obra, tô desmotivado, tô frustrado, tô aborrecido, entendeu, Senhor? Não tô entendendo o que tá acontecendo, tô me achando abandonado por ti. Se a pessoa tem se sentido abandonada por Deus, ela se sentindo, que Deus não abandona, mas se ela está se sentindo, ela precisa falar com Deus o que ela está sentindo, colocar para fora. E com certeza o Senhor irá falar ao seu coração. A hipocrisia religiosa era um problema real no antigo Israel, em que a religião era parte tão presente da vida. Você vê aí, Mateus 6,5 diz: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Motivação errada. Orar é uma coisa certa, mas eles queriam ser vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Isso não é agradável ao Senhor. Pode até ser que não vemos nos dias de hoje pessoas em pé orando nas esquinas, mas a hipocrisia é uma realidade entre muitos de nós cristãos. Jesus condenou duramente a atitude de exibição nos seus dias. Mateus 6,1, olha o que diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Existe alguma coisa errada em você ir para o monte orar? Não. Existe alguma coisa errada em você ir para a vigília orar? Não. Mas existe até alguma coisa errada em você registrar aquele momento? Depende. Se você está registrando para mostrar para as pessoas que você está orando, você está cometendo um erro gravíssimo.
Então tem gente que vai lá e posta, eu tô aqui no monte orando por vocês, como se ele quisesse demonstrar para os outros o que ele está fazendo. Agora, se ele registra aquele momento apenas como um registro, mas não tem essa motivação no coração, aí é uma outra coisa. E aí talvez alguém diga, mas pastor, eu não tenho essa motivação no coração, mas aí Deus vai lá no coração dele e vê, ele tem. Ele tá querendo enganar, mas ele tem. Então cuidado com a motivação sua. Tem pessoas que às vezes eles querem que as pessoas vejam como eles são santos, como eles são dedicados a Deus, como eles oram. O que adianta? Às vezes tem gente que dobra o joelho para mostrar para as pessoas que é uma pessoa de oração. Às vezes passa um tempão de joelho dobrado e não tem nada errado em estar orando um bom tempo. Muito pelo contrário, é importante estar orando. Mas ele está fazendo aquilo apenas para que as pessoas reconheçam ele como um homem de oração, uma mulher de oração. Motivação errada, não faça isso. Ore com a motivação certa. Passe tempo com Deus porque você quer relacionamento com ele, não que você queira que os homens vejam a sua vida de oração. Exercer justiça significa orar e doar dinheiro publicamente, 2 atos essenciais da fé religiosa, mas detestáveis quando feitos meramente para chamar atenção. Jesus alertou que a tentação de exibir a própria generosidade ou espiritualidade poderia ser evitada de modo bem simples, agindo em segredo. Ou seja, vá para o seu quarto. E aí você evita de querer se amostrar. Você evita de querer se promover. Alguém dizer, olha só como eu tenho uma vida de oração, quanto tempo leva de joelho. E tem muita gente que se gaba disso, irmão. Eu oro 40, eu oro 1 hora, eu oro 2 horas, entendeu? Eu sou um homem de oração. Para que isso? O que vai levar você a expressar esse tipo de coisa? Essa motivação de falar isso, muitas das vezes, não é uma motivação correta. Então tenha cuidado. A não ser que seja um caso específico. Às vezes alguém vem conversar com você e aí você pode usar um exemplo nesse caso. Alguém diz assim, poxa, mas eu tenho visto Deus operar na sua vida. E a gente pode dizer, poxa, eu tenho cultivado um relacionamento com Deus e é pela misericórdia dele, é pela graça dele que eu estou de pé. Ah, você ora, eu oro. Você passa tempo de oração todos os dias? Sim. Aí não é uma motivação errada. Mas a motivação de se apresentar é uma motivação errada. Mateus 6,6 diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Isso quer dizer que Deus só recebe a oração que está no quarto, você no quarto? Não! Mas você precisa ter muito cuidado para não usar a oração como uma exibição. Não usar o doar alguma coisa para alguém para se exibir. Não fazer alguma coisa na obra de Deus com a motivação de ser visto. Não. Você precisa entender que você está fazendo é para Deus. E existem pessoas com muitos problemas em relação a isso. Se a quem ele quer que veja não estiver, ele não faz. Mas se quem ele quer que veja estiver, aí ele faz. Não faça para homens, faça para o Senhor. Segunda coisa que precisa ter na nossa oração, a nossa atitude na oração, confiança. Precisamos ter sinceridade, agora precisamos ter o quê? Confiança. A segunda atitude que Jesus ensinou como componente essencial da boa oração foi a confiança. É algo quase instintivo. Se não confiamos que Deus é bom e que Ele se preocupa conosco, simplesmente não oramos. Então, se você não confia em Deus, você não ora. Porque você não acha que Ele pode fazer nada. E nós estamos vivendo dias onde nos preocupamos muito com a força do nosso braço. Como é que eu resolvo? Como é que eu faço? Como é que eu posso dar uma solução para aquele problema? Mas nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos cultivar o hábito de orar. Davi, por ser um homem que clamava ao Senhor, consultava a Deus, Davi teve livramento muitas vezes. Certa feita, Davi estava sendo perseguido por Saul. Ele estava numa cidade chamada Keila. E naquela cidade, ele havia ajudado os moradores de Keila. E agora Saul sabe que Davi está dentro da cidade de Keila, pois é uma cidade murada. E o que acontece? Agora Davi vai orar ao Senhor. Ele poderia ter confiado na sua própria força e dito, não, eles vão me livrar. Eu estou aqui com eles, eu já ajudei. Mas não, ele consulta ao Senhor. Primeiro ele pergunta, Saul virá aqui? O Senhor diz, vai vir. E ele pergunta, os habitantes de Keila vão me entregar? E o Senhor diz, vão te entregar. Porque eles não queriam problema com o rei. Aí o que acontece? Davi foge.
Então Davi consulta a Deus, porque ele confia no Senhor. Aonde está a sua confiança? Onde está a minha confiança? Você vê Davi no Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, ele estava ali falando sobre o cuidado de Deus. Ele tinha certeza que Deus estava cuidando dele, porque ele confiava no Senhor. É preciso fé para acreditar que, apesar de eu ser tão pequeno e insignificante, o infinito e eterno Senhor do universo vai ouvir quando eu falar. Você não precisa marcar audiência com Deus. Basta que você dobre o seu joelho, basta que você mesmo de pé levante o seu pensamento em oração ao Senhor. E o Senhor estará pronto a ouvir a sua oração. Talvez você diga: pastor, mas ele está ouvindo a minha oração, mas ele não está me respondendo. Às vezes você pensa que a resposta de Deus ela só virá através de uma solução do problema que você está clamando. Mas às vezes a resposta de Deus está vindo por meio de te dar graça, porque ainda não é o momento de dar uma solução naquele problema. Porque dentro daquela situação você está aprendendo lições e você não sabe, você não percebe isso. Mas com o tempo, lá do outro lado, quando a coisa estiver resolvida, você pode até dizer, como disse o salmista: foi-me bom ter sido afligido. Por quê? Porque ele teve mais experiência com Deus. Jó, do outro lado da situação, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Experiência. Então nós ganhamos experiência. Por quê? Por causa da situação que estamos vivendo. Então não pense que Deus não está te respondendo. Ele não está te respondendo da forma que você espera, mas ele está te respondendo da forma que você precisa. Louvado seja o nome santo do Senhor. A questão da confiança ou fé é um tema que se repete nas orações do Antigo Testamento. Segundo Crônicas 14:11 diz: e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Então ele está dizendo que para Deus não há diferença em ajudar aquele que tem um status, um poder, ou aquele que não tem nenhuma força, um simples homem, né? Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Então ele está dizendo que está ali em nome do Senhor. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Você está entendendo? Quando Davi está ali diante da situação onde Israel está amedrontado por causa de Golias, Davi chega ali confiando no Senhor. Davi não era melhor do que ninguém, mas ele tinha uma diferença. Ele não estava confiando no poder militar, ele estava confiando no Senhor. E Davi chega lá e fala para Golias: tu vem a mim com escudo, com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ele sabia que do Senhor era a guerra, ele confiava no Senhor. Então você precisa identificar as batalhas que você tem vivido. Às vezes você quer guerrear com armas humanas e você está vivenciando uma batalha espiritual. Você não vai vencer essa batalha com armas humanas. Você precisa do poder de Deus, você precisa confiar no Senhor. Deus pode te dar estratégias. Não quer dizer que Deus vai te dar estratégia igualzinho deu nas passagens do Antigo Testamento. E não quer dizer que para vencer alguma batalha você tenha que rodear 7 vezes. Não é bem isso, mas a ideia é: ouça a voz do Senhor por meio da sua palavra, por meio daquilo que ele tem a falar para você. E com certeza você saberá o que fazer baseado na palavra do Senhor para poder prosseguir em nome de Jesus. Salmo 9:10 diz: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Muitas vezes as pessoas acham que Deus não está ali respondendo, por quê? Porque nada está acontecendo. Mas ele continua de pé, ele continua avançando. Isso significa que Deus está dando para ele o quê? Graça. O simples fato de você se voltar a Deus em oração já é um grande privilégio, porque quantos já não têm mais força para orar, ou quantos já abandonaram a fileira de batalha, abandonaram a presença do Senhor e desistiram, mas você não está aí? Então não ache que você está abandonado, não ache que você está sozinho nessa luta. O Senhor está contigo, Ele está te dando graça. Ainda não aconteceu da forma que você espera, mas o Senhor está te ajudando. Então vamos em frente para
para a glória do nome do Senhor. Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. A confiança de uns é no poder, naquele tempo, naquele contexto, no poder militar que eles tinham, nos cavalos que eles tinham, nos carros que eles tinham. Mas a nossa confiança está em quem? Está no Senhor. Você precisa, ainda que você seja uma pessoa bem-sucedida, ainda que você tenha um bom trabalho, você tenha uma família abençoada, você desfrute de saúde, mas não abandone a sua confiança em Deus. E no Novo Testamento vemos o mesmo. Lucas 11, 9 e 10 diz: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-á. Confiança! Precisamos se achegar a Deus nas nossas orações com sinceridade, falar de fato o que estamos sentindo, o que estamos pensando, mas precisamos também nos chegar a Deus com confiança. Precisamos acreditar na bondade de Deus e confiar que Ele agirá em nosso benefício para que nossas orações sejam ouvidas. Como é que você espera ser ouvido por Deus no sentido de ser respondido se você não confia nele? Se o seu coração já demonstra incredulidade, como receber dessa forma? Então, confia no Senhor. Para confiar, você tem que ter entregado sua vida inteiramente ao Senhor e entender de fato quem Ele é. É por isso que é importantíssimo estudar a pessoa de Deus. Na lição 4, aqui, Bases da Fé, série Discipulado, eu falo sobre a pessoa de Deus. Estude sobre a pessoa de Deus e você vai ver que você achou que Deus era alguém que, na verdade, Ele não era. E que Ele não é, e na verdade Ele é um bom Deus, um Deus que está pronto a guardar, um Deus que está pronto ali a proteger, porque Ele cumpre a sua palavra. Terceira atitude que precisamos ter quando estamos orando: persistência. Uma terceira atitude mencionada por Jesus com respeito à oração foi a persistência. Eis uma exigência que não faz sentido para aqueles que pensam nas atitudes que devem ter na hora de orar de forma racional. Se você é uma pessoa que pensa de forma racional, aí você vai ter problemas. Isso porque se Deus tem conhecimento infinito de todas as coisas, por que precisamos repetir nossos pedidos? Por que você precisa orar para Deus salvar uma pessoa várias vezes? Por que você precisa orar para Deus dar solução num problema várias vezes? Deus não conhece o seu problema? Ele não é onisciente? Então por que você precisa fazer isso? Preste atenção. No entanto, é exatamente isso que o Senhor afirma na sua parábola do amigo importuno, ou seja, que temos que ter persistência. Olha o que diz Lucas 11, versículos 5 a 8. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importune, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te dar, né, melhor dizendo. Digo-vos que, ainda que se não levante para dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister ou pedido. É igual à parábola do juiz iníquo em Lucas 18. Persistência. Mas por que eu tenho que persistir com Deus? Porque na sua persistência você demonstra confiança. Na sua persistência você demonstra dependência de Deus. E aí talvez você pergunte para mim: mas Deus não sabe tudo? Ele não sabe que eu confio? Ele não sabe que eu dependo? Então por que eu preciso persistir? É porque saber que você depende não é para Deus, é para você. Você tem que aprender e eu tenho que aprender a lição que eu dependo de Deus. Eu e você precisamos aprender a lição diariamente que eu preciso confiar em Deus. Então, a questão de ter que orar várias vezes nos leva a confiar, nos leva a depender. Tá entendendo aonde nós vamos chegar? Quer gostemos, quer não, devemos ser persistentes na oração, elevando a Deus seguidamente nossos pedidos,
se quisermos ser atendidos. Então, durante o período que eu passo com relacionamento com Deus, pedindo por alguma coisa, ao mesmo tempo eu estou demonstrando para eu mesmo, eu tenho ciência que eu confio. Eu estou demonstrando para eu mesmo, estou aprendendo a lição que eu dependo. E era isso que Davi fazia. Ele dependia de Deus. Ele confiava em Deus. Por isso ele consultava ao Senhor. Ele só consultava porque ele dependia de Deus, porque ele confiava em Deus. E você? E eu? Como é que nós nos portamos? Vivemos uma vida que dizemos que somos cristãos, né? Declaramos, eu sou cristão. Mas você confia no Senhor? Você busca Ele em oração para saber as decisões que você deve tomar? Ou você não se importa? Segue o fluxo, como muita gente. Ter persistência e esperar em Deus é visto em muitos textos da Bíblia. Vamos lá? Salmo 5:3. Pela manhã ouvirá a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Ou seja, o salmista clama. Ele persiste todos os dias pela manhã. Salmo 27:14. Espera no Senhor. Anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Esperar em Deus. Não tem o que fazer. Você vai orar e você vai esperar. E você confia que o Senhor é poderoso para continuar te guardando. Ainda que aparentemente não haja resposta para aquilo que você está clamando. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ouvir é responder nesse caso. Aquele que quer ser ouvido por Deus precisa persistir nas súplicas. Você está gostando do conteúdo do vídeo de hoje? Dessa aula, desse vídeo? Então, divulgue o canal. Não tem sido bênção para a sua vida? Vai ser bênção na vida de outras pessoas. Às vezes você vai lá e coloca no comentário, poxa, foi edificante. Então, divulgue. Divulgue no grupo da sua família ou para a sua família. Divulgue nas suas redes sociais. Divulgue para os irmãos da igreja. Inclusive, eu quero agradecer a vocês que já estão divulgando, porque já tem comentário sobre pessoas que estão chegando porque alguém falou para eles sobre o canal. Então, divulgue o canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, comente de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo, o que você tem achado, né? O que você tem aprendido. Se ficou até o final, deixe o seu like e também não só divulgue o canal, mas compartilhe esse vídeo. Outras pessoas precisam aprender aí sobre essa questão da oração. E se você está na TV e quer se inscrever no canal, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. 3. Tá? Primeiro definimos oração, depois falamos com que atitude devemos orar e agora por que temos que orar. Por que eu tenho que orar? Para cultivar o nosso relacionamento com Deus. A oração nos proporciona discernimento para identificarmos qualquer coisa prejudicial à nossa vida espiritual, como também somos capacitados a escolher tudo que agrada a Deus. A grande verdade é que cultivar uma vida de oração com Deus vai fazendo com que o nosso coração fique mais sensível. Porque nós mostramos confiança, nós mostramos dependência e nós nos sentimos mais sensíveis à voz do Senhor. Nós nos preocupamos mais com o que Deus pensa, com o que Deus acha. Sabe? Tem muita gente preocupado com o que os outros pensam, com o que os outros acham, e aí você vive um cenário de terror, porque você nunca vai agradar a todos. Você não tem como agradar todo mundo ao mesmo tempo. Nem Jesus fez isso, porque não tem como agradar o ser humano todos ao mesmo tempo, mas você tem como agradar ao Senhor. Tanto é que várias vezes na Bíblia você vê Deus declarando alguma coisa sobre alguns servos dele. Por exemplo, Jó, ele diz para Satanás: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente e que se desvia do mal. Então se preocupe em agradar a Deus. Foque em agradar a Deus. Isso é muito importante. Quando você vive uma vida de relacionamento com Deus, o seu coração se torna sensível à voz de Deus. Devemos nos submeter tudo à sua vontade. Este é o segredo para viver com propósito e poder. Você está entendendo? Cultivar relacionamento com Deus é o segredo para vivermos com propósito e poder. A oração nos torna sensíveis a ouvir a voz de Deus por meio de sua palavra. Quando você vive uma vida de oração, você é sensível à voz de Deus.
Se você só estudar a Bíblia, mas não orar, você não vai ser sensível àquela palavra que está falando para você. Você vai estar sempre pensando nos outros. Ah, isso é para minha esposa. Ah, isso é para o meu marido. Ah, isso é para o meu filho. Ah, isso é para o meu pastor. Ah, isso é para o meu vizinho. Ah, isso é para o meu amigo. Mas nunca é para você. É preciso ser para você. Você já parou para pensar que todas as vezes que você assiste algum vídeo aqui no canal, você vê eu fazer uma oração e dizer assim: Senhor, ilumina a minha mente para que eu possa compreender e ensinar as verdades de acordo com aquilo que está? Eu preciso que o Espírito Santo ilumine a minha mente para que as verdades sejam aplicadas à minha vida. Então, se você não viver uma vida de oração, você vai pensar sempre nas pessoas e nunca em você. Entenda, ninguém come pelos outros. Por mais que você ame sua esposa, você não tem como ir num restaurante, comer por ela, almoçar por ela, jantar por ela. Você não tem como jantar pelo seu marido, você não tem como jantar pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu filho, pela sua filha. Não tem como. Alimento é individual. Assim é a palavra de Deus, é o relacionamento com Deus. O estudo da palavra, uma vida de oração, uma vida de vigilância, é tudo individual. Segunda coisa, para não cair em tentação. Então, a primeira coisa é para cultivar um relacionamento com Deus. Por que eu devo orar? Segunda coisa, para não cair em tentação. Eu não quero ser pretensioso aqui, eu não estou esgotando todos os motivos por que devemos orar, mas eu estou citando alguns que acredito ser importantes para não cair em tentação. Em Mateus 26:41, Jesus nos adverte sobre a fraqueza da carne. O que é a tentação? É a vontade de fazer algo errado, vontade de voltar ao pecado. Isso é tentação, é ceder aquilo que é desagradável ao Senhor. Isso acontece se descuidarmos da oração e dermos lugar à velha natureza que a Bíblia chama de carne, Romanos 13:14. Precisamos orar sempre para vencermos esses desejos. A tentação sempre será vencida se alimentarmos da nossa natureza em Cristo. Jesus estava ali no jardim de Getsêmani, levou consigo alguns discípulos, se afastou e disse: olha, vigiai comigo que eu vou até ali orar. E quando ele volta, eles estão dormindo. Eles não conseguem, o momento ali é crítico, realmente. Mas Jesus os adverte e diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando de algo que viria logo depois. E veio. Porque no momento que Jesus é ali apanhado por aqueles homens, Pedro tem uma iniciativa e ele arranca da espada e ele corta a orelha do soldado. Então Jesus já estava mostrando que viria um momento que eles, para poder saber como lidar com aquele momento, precisava estar numa vida de oração. Estava no momento de oração ali também. Já tinha uma vida, mas continuar em oração. Não adianta você pensar que oração é igual reserva, no sentido assim: eu oro uma semana, na outra semana eu não preciso orar porque eu já tenho reserva. Para com isso. Você tem que orar todos os dias. Isso não existe. Você precisa de orar todos os dias, como precisa de comer todos os dias. E aí, quando veio o momento da tentação, eles não conseguiram. Pedro não conseguiu resistir. Ele acabou cedendo. Eu já tive experiência na minha vida de algo viria e Deus me colocou em oração. Ele disse ao meu coração: entra em oração. Eu entrei em oração e jejum. E aconteceu algo comigo que, se Deus não tivesse me mandado me preparado antes, eu nem sei como eu teria reagido àquela situação. Então, entenda, se você cultiva uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, se você cultiva esse tipo de vida, de relacionamento com Deus, nos momentos difíceis da sua vida, você não vai ter reações para poder ceder à carne, ceder à tentação, porque Deus te dará força. Não estamos isentos de ceder à tentação, mas se você cultiva uma vida de oração, uma vida de ler a palavra e praticar a palavra e vigiar, com certeza as possibilidades vão se reduzir em você ceder à tentação. Terceiro, para que eu preciso orar? Por quê? Para que outros possam ser salvos. No capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus orou por nós. Quando nos colocamos, no lugar de outra pessoa orando por ela, estamos intercedendo.
Oração por outra pessoa é o quê? Intercessão. Entenda isso, é importante. A Bíblia está repleta de orações de intercessão. Jesus intercedeu por nós, deixando-nos o exemplo. Com base em 1 Timóteo 2, 1, 2, podemos interceder pela família, amigos, nossos líderes espirituais, autoridades, e inclusive por quem nos persegue. Interceder para que Deus abençoe, para que Deus salve, para que Deus transforme. Não é orar para que Deus venha trazer juízo, para que Deus venha fazer, acontecer, principalmente defendendo causa pessoal. Muitas vezes nós queremos orar pedindo a Deus que Deus venha fazer justiça porque alguém nos ofendeu. E quando nós ofendemos alguém, será que ele também tem direito de pedir para que Deus venha fazer justiça e nos cobrar? Porque se você pensa assim, você também não está isento do juízo e das cobranças de Deus. Ah, não, mas eu não saio ofendendo ninguém. Então você já está contaminado pela soberba, pela autossuficiência. Porque a gente sempre ofende alguém, a gente sempre acaba entristecendo alguém. De uma forma ou de outra, sempre vai acontecer. E essa pessoa também tem direito de pedir juízo e justiça? Claro que não. Então, a nosso dever, Jesus nos ensinou que devemos orar para que o Senhor os abençoe, transforme, mude, tá? Agora, é claro, se você vive num país como o nosso país Brasil, você sabe que existem muitas pessoas com o coração dominados pela corrupção. Você pode orar pedindo a Deus, Senhor, nos livra de pessoas corruptas, não permite que pessoas que têm o coração corrompido cheguem até o poder para poder usufruir, para poder saquear a nação. Frustra os planos dessas pessoas. E isso você pode orar. Isso não é errado. Por quê? Porque você está pedindo para que Deus guarde. Aí é uma outra situação. Agora, isso não é para causa pessoal. Você está falando como um todo. Agora, quando alguém ofende você, que você pede justiça para Deus, lembre-se que alguém poderia pedir justiça contra você também. E essa não é a oração que você deve fazer. O plano de Deus para nós inclui a intercessão. Deus nos constituiu intercessores à semelhança dos sacerdotes do Antigo Testamento. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Sacerdócio real somos como igreja. Paulo via a intercessão como um combate. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ou seja, ele vê a oração como um combate. Por quê? Porque ele enfrentava várias pelejas, várias lutas. E ele precisava de oração. Ele precisava que as pessoas o ajudassem em oração. Não era orar por ele e ele estar de braços cruzados, mas era ajudar ele em oração, sustentar ele também através da oração. 4. Por que nós devemos orar? Para aprender a dependermos de Deus. Aqui, ó, especificamente. Quando oramos, mesmo sabendo que Deus conhece todas as nossas necessidades, aprendemos que dependemos de Deus em tudo. Não é que nós estamos mostrando para Deus que dependemos, porque Ele sabe se eu dependo ou não dependo. Mas é eu aprender. Eu preciso depender de Deus. Eu tenho que ser dependente de Deus. Eu tenho que estar conscientizado que eu sou dependente de Deus. E a oração mostra isso. A dependência é o oposto da autossuficiência que veio para a humanidade por causa do pecado. Muitas pessoas se acham autossuficientes, acham que não precisam de Deus para nada. Quando oramos, cultivamos um diálogo constante com Deus, lhe falando de tudo em relação a nós e ao nosso próximo. Você pode falar com Deus sobre tudo. Coisas que você às vezes precisa se guardar por causa de que às vezes algumas pessoas não vão compreender o que você vai dizer. Você pode falar com Deus. Às vezes você não vai poder chegar para uma pessoa e falar, eu tô com raiva de fulano, tô com raiva, tô quase perdendo a cabeça, senti até vontade de agredir aquela pessoa. Fisicamente. Alguém pode dizer isso, pensar em dizer isso para alguém. Mas seria viável? Como é que essa outra pessoa vai interpretar isso? Então tem que ter muito cuidado. Mas para Deus você pode dizer, Senhor, eu senti vontade de agredir fulano. Eu senti vontade de falar coisas terríveis para ele. Você pode falar com Deus, mas tira isso do meu coração. Me ajuda. Eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Esse é o Deus que ouve a sua oração. Salmo 30, versículo 10. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Salmo 33, 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Dependência de Deus.
Salmo 40:17, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, não te detenha, ó meu Deus. O salmista está ali confiando, porque ele depende do Senhor. 5. Tópico 5. Em que horário devemos orar? As escrituras não determinam horas que não se pode. As escrituras não determinam horas em que não se pode orar. Nem, por outro lado, recomendam horas que as orações seriam mais eficazes. No Antigo Testamento, as orações ocorrem a qualquer hora do dia e da noite. Uma coisa importante entender aqui é que cada pessoa, ela se sente melhor orando em determinado momento do dia. Então, por isso não existe uma regra. Talvez para você o melhor horário é a de madrugada. Mas você não pode sair por aí dizendo, não, irmão, você tem que orar de madrugada, porque de madrugada eu cresci num ambiente que eu ouvia falar isso. De madrugada a filha é menor. É menor onde? No Brasil, né? Porque tem lugar que não é de madrugada mais, é de dia. Então, olha a incoerência. Às vezes a gente, por desconhecer um fato que o fuso horário do planeta é diferente, a gente acaba falando algo que é incoerente. Falamos numa palavra assim, uma bobagem. Que é uma bobagem você dizer que de madrugada a filha é menor, porque pode ser menor no Brasil, mas não é menor em Tóquio, por exemplo, no Japão, que lá é meio-dia, enquanto é meia-noite, lá é 3, aqui é 3 da madrugada, lá é 3 da tarde. Então o fuso horário é diferente. Então as pessoas às vezes não pensam no que elas estão dizendo, certo? Então, se para você é melhor de madrugada, glória a Deus. Tem gente que ora 8 horas da manhã, glória a Deus também. O importante é orar com sinceridade, com confiança. Você está entendendo? Essa é algo importante. Pela manhã. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. Salmo 5:3. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. De manhã. À noite, contudo, Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Ele passa a noite em oração. À noite e de manhã, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. O salmista ora de manhã e ora de noite. 3 vezes ao dia. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e te lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55:17. Ele aqui está orando à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Então, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Daniel, pois, se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer 3 vezes ao dia. De madrugada. Salmo 63:1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ele aqui ora de madrugada. Salmo 88:13. Eu, porém, Senhor, clamo a ti, de madrugada te envio a minha oração. Você está gostando do conteúdo do vídeo? Então, mais uma vez eu te peço, divulgue o canal no grupo da sua família ou para a sua família, para os irmãos em Cristo da sua igreja, para as pessoas na sua rede social. Não está sendo bênção para você? Então permita que seja bênção na vida de outras pessoas também. Divulgue o canal, tá? Se inscreva, ative o sininho das notificações, comente o que você tem achado do vídeo. Fale de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil. Também diga se você ficou até o final. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo na sua rede social. E se você quer se inscrever e está na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code aí na tela. 5. Em que lugar devemos orar? Em que lugar? Como na questão do tempo, nem o Antigo nem o Novo Testamento impõem restrição ao local de oração. Abraão orou no calor da tarde. Josué orou no meio de uma batalha. Sansão orou dentro de um templo pagão. Elias orou, Juízes ali, tá? Elias orou no cume de uma montanha. Daniel orou na janela da sua casa, tá? Os marinheiros de Jonas, aqui é Jonas, tá? Oraram dentro do barco no meio de uma tempestade. André orou debaixo de uma árvore. Jesus orou na encosta de uma montanha. Pedro orou no terraço.
Paulo orou à margem do rio e mais tarde na cela de uma prisão. Deixa eu só conferir aqui para você, João capítulo 1, versículo 48, tá? Que eu não coloquei a referência, eu não coloquei o texto aí na tela, mas deixa eu só olhar uma coisa aqui, só para tirar uma dúvida aqui, tá? Na verdade, ali André é Natanael, tá bom? Então, Natanael orou debaixo de uma árvore nesse caso. Como cristão, devemos também orar juntos em nossa igreja local, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 4,31 diz, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. 6. Em que posição devemos orar? Tem uma posição que é a posição específica que só pode orar nela. Já aprendemos que não existe um horário específico. Já aprendemos também que não existe um lugar específico. E agora vamos aprender se existe ou não uma posição específica. Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diferentes de orar. Em pé, deitado, prostrado, assentado, andando de joelhos, com as mãos estendidas, etc. Quando vamos a uma consagração ou trabalho de oração na igreja, se existe um período de oração de joelhos e se não estamos com nenhum problema de saúde ou tomando conta de alguém ou prestando serviço no templo, devemos dobrar os joelhos e orar. É muito comum hoje nós irmos para a consagração e chegar lá e ter um monte de gente sentada no banco que não tem problema de saúde, não está ali tomando conta de uma criança, não está ali prestando serviço no templo, mas não quer dobrar o joelho para orar. Porque não ora de joelhos. Orar de joelhos é um sinal de humilhação, mas você pode orar de pé e estar se humilhando. Mas é um momento, é um hábito que se tem de orar de joelho na consagração. E a pergunta é, se você não vai orar, por que você vai numa consagração? Essa é uma pergunta. Eu vou para receber, eu estou preocupado com a oração final, que vão impor a mão sobre a minha cabeça. E é por isso que tem tanta gente aí com problemas espirituais. Porque eles não confiam que Deus pode responder às suas próprias orações. Não há um desenvolvimento de vida cristã. Não há um crescimento espiritual na vida dessas pessoas. Eles vivem só dependendo de outras pessoas, no sentido de fulano que precisa orar, porque se ele orar e Deus vai cumprir. Não, você também pode orar, você tem que ter suas experiências com Deus. Você não vai rejeitar a oração do seu pastor, a oração da igreja, mas você também tem que ter uma vida de oração. Porém, jamais podemos pensar que Deus responde muito mais uma oração de joelhos do que uma oração em pé ou sentado. Isso não tem base bíblica. Nos ajoelhamos em sinal de humilhação, mas podemos estar de joelhos e com o coração exaltado. Ou então dobrar o joelho e estar dormindo em vez de estar orando. Deus procura aqui, tá? Um coração aquebrantado e contrito. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. 7. A oração precisa conter, primeiro, adoração e louvor. Então, o que tem que ter na nossa oração? Não que tenha que estar nessa ordem, mas precisa ter isso na nossa oração. Na maioria das vezes, vamos dizer assim, aqui nos dedicamos para adorar a Deus por quem Ele é e através de seus atributos. Por isso que é importante conhecer quem é Deus, quais são os seus atributos. Lição de número 4 está aqui no canal. E para louvá-lo pelo que Ele faz de forma geral. Louvar a Deus significa, antes de mais nada, servi-lo em espírito e em verdade. Precisamos entender que louvor e adoração estão relacionados com a nossa conduta. Então, nada adiantará adorarmos e louvarmos ao Senhor com palavras se o nosso coração não for obediente a Ele. Deus procura verdadeiros adoradores. Se você ler o capítulo 1 de Isaías, Deus vai falar, eu rejeito tudo que vocês oferecem, porque o coração deles não era reto diante de Deus. Não adianta prestar culto para Deus se você não tem uma vida realmente de temor a Deus. 2. Confissão, arrependimento e contrição. Aqui temos profunda tristeza, pois reconhecemos nossos pecados e nos arrependemos, que é a metanoia, mudança de mente, em consequência do quebrantamento pela palavra de Deus, que nós somos confrontados pela palavra, e aí vem o arrependimento, vem a confissão. Essa tristeza é infundida pelo Espírito em nosso coração,
que nos leva a reatar a comunhão com o Senhor. Salmo 51, no qual Davi confessa seus pecados, é o texto que aponta confissão, arrependimento e contrição. 3. Ações de graça. Aqui agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas. Demonstramos a Ele nossa gratidão pelos livramentos, pela nossa salvação e por tudo mais. Nossas orações precisam ter ação de graça, principalmente para que nós venhamos estar sempre lembrando de tudo que Deus já fez e o que Deus faz. Porque senão nós nos esquecemos. Nós temos o hábito de nos apegar às coisas ruins da vida e nos desvincular das coisas boas. Se Deus fez no passado, na sua vida, Ele vai fazer no presente. Ele continua sendo o mesmo, certo? 4. Intercessão. O que é intercessão? É uma súplica em favor de outras pessoas. A intercessão pressupõe sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram e tomar como se fosse nossa as dores alheias. Não é viver a dor da pessoa, mas é se importar com aquilo e clamar a Deus por isso. É dizer a Deus que nos importamos com o sofrimento do próximo. O apóstolo Paulo nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Se nós não amamos, nós não oramos. Um coração cheio de amor de Deus transborda compaixão pelas situações difíceis que as pessoas atravessam. Por isso que você precisa ser aquebrantado através de você ler a palavra. O Espírito Santo vai te aquebrantando através de você ler a palavra, através de você cultivar relacionamento com Deus, através de oração. E aí você se torna sensível também à dor do próximo. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca. As dificuldades deles tomam o nosso coração e assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas, aquele que tudo pode. Você se importa. Quer ver um exemplo disso? Neemias. Estava numa vida lá no palácio, numa posição que ele não estava com problema algum e de repente ele tem a notícia como estava Jerusalém e ele se importa com isso, ele tem sensibilidade. Neemias está longe da sua pátria, mas não está longe de Deus. Neemias está perto de Deus ao ponto de ser sensível àquilo que havia acontecido, porque Neemias tem relacionamento com Deus. E aí você vai ver a direção que Neemias toma, a atitude que Neemias toma. Você começa a ver isso no capítulo de número 1 do seu livro, de Neemias. 5. Petição. Apresentar nossas necessidades diante de Deus. Necessidades espirituais, financeiras, físicas, conjugais e etc. Então aí você começa a falar com Deus sobre o que você precisa. Não tem uma ordem específica. Geralmente, às vezes, as pessoas começam... Tem gente que fala, minha oração começa adorando a Deus, depois eu peço perdão pelos meus pecados. Tem gente que começa pedindo primeiro perdão pelos pecados, depois ele adora a Deus. Enfim, não há uma receita assim, não há uma metodologia, não há um método assim que seja engessado. Mas o que importa é que nas suas orações existe adoração, louvor, existe arrependimento, contrição e confissão, existe a intercessão, existe ações de graça e existe a petição. Pode ser que em alguma oração curta não tenha tudo isso, mas no geral, nas suas orações deve haver isso, tudo aí que eu falei para você. 8. O que impede nossas orações de serem respondidas? Tem alguma coisa que impede? Vamos lá. Na Bíblia há diversos textos específicos que falam a causa do impedimento de orações. Vejamos, falta de comunhão com o próximo. Se você está em guerra com o seu próximo, as suas orações não são respondidas na sua maior parte. Por quê? Porque Deus não tem como ter relacionamento com alguém que está em guerra com o seu próximo. Ah, pastor, mas eu estou em relacionamento com Deus. Não tem como ter relacionamento com Deus se você não está em relacionamento com o seu próximo. Se você não tem. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu próximo é mentiroso. Primeira carta de João fala sobre isso. Não valorizar a palavra de Deus. Se você não valoriza a palavra de Deus... Não tem como Deus responder suas orações. Você não confia no que a palavra diz. O Deus da palavra. Pedidos mundanos. Se você é uma pessoa que pede coisas para poder ostentar, para poder ser ali prazeres e não ter necessidade. Porque, por exemplo, alguém pode dizer assim, mas se eu pedir a Deus um carro, qual é? O carro é uma necessidade para você? Então não tem nenhum problema você pedir um carro. E se você precisar de um carro que esteja mais potente e tudo, não há nenhuma necessidade, não há nenhum problema em relação a isso. Agora, a questão é você querer um carro para ostentar, para dizer que Deus te honrou. Muitas vezes nós erramos aí. Nós vamos lá para a rede social, conseguimos alguma coisa, Deus me honrou, Deus me ama.
Aí alguém que não recebeu, que não tem condição, que não tem um emprego, que receba um salário como você às vezes alcançou, e ele não tem essa possibilidade, ele começa a dizer, ah, então Deus não me ama. Mas aí, tá vendo? Porque uma pessoa foi lá e fez uma postagem errada. Quer dizer, então, que o amor de Deus está ligado ao que você recebe. Quem foi que disse? Então você recebe porque você merece? Errado. Errado. Uma frase errada é dizer que, olha como Deus me ama, a bênção que ele me deu. Errado. Errado. Tá totalmente errado. Deus não te abençoou porque ele te ama no sentido de você merecer. Porque fica parecendo que você merece. O amor de Deus sobre você é por merecimento. Não. É pela graça. Pela graça. É uma bondade. Então você pode até testemunhar a bênção que recebeu, mas você tem que ter cuidado como você vai falar isso para que você não venha colocar em dúvida o coração de alguém que ainda não recebeu e começar a achar que Deus não ama. Tá? Maltratamento com o cônjuge. Você maltrata sua esposa, maltrata seu marido, oração é impedida. Suposta superioridade moral, como fariseu. Sou melhor do que todos os homens, sou isso, sou aquilo, é mesmo? Deus não. Deus resiste o soberbo, ou seja, Deus luta, se opõe contra os soberbos, mas dá graça aos humildes. Descrença. Se você não acredita, não tem como receber. Não permanecer em Cristo e na sua palavra. Também não tem como uma oração ser respondida assim. Não dar prioridade ao reino de Deus. Você precisa priorizar o reino de Deus. 9. O que acontece quando não cultivamos uma vida de oração? A oração é importantíssima no exercício da nossa comunhão com Deus. Quando desprezamos isso, perdemos a oportunidade de ter um encontro diário com o Senhor. Deixar de ter esse encontro nos tornará cada vez mais insensíveis à voz do Senhor. Tá vendo? A sensibilidade vai sendo perdida. Quando lemos o Salmo 42, podemos verificar o anseio que Davi tinha de ter esse encontro com o Senhor. Salmo 42, pelo menos o versículo 1 e 2 diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor? O salmista tinha anseio por estar na presença do Senhor, por falar com Deus. No Salmo 84 ele disse também: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Por fim, se Jesus não tinha pecado, o pecado em sua natureza humana, viveu uma vida de oração, isso nos deixa um grande exemplo que precisamos também viver uma vida de oração. Caso contrário, cederemos a tentações. Ou seja, Jesus não tinha pecado em sua natureza humana e mesmo assim viveu uma vida de oração. Imagine eu e você que temos a natureza pecaminosa. Mateus 26, 41, parte A. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. 10. Como vencer os obstáculos para orarmos? No dia em que nos convertemos, entramos em guerra contínua contra o reino das trevas. E orar significa batalhar espiritualmente. Satanás não quer que oremos, porque ele conhece o poder da oração. O poder do Deus que responde à oração, é claro, tá? Não é que a oração em si tenha poder, é o poder de Deus que se manifesta por meio da oração. Ele sabe que quando oramos, somos fortalecidos contra as tentações. Ele sabe que podemos interceder por alguém e resultar em libertação. Ele sabe que até as nações são impactadas quando oramos. Ele sabe que Jesus fará maravilhas por meio de atender nossas orações. Enfim, ele sabe que terá sérios prejuízos no seu império, por isso fará tudo para nos desviar do propósito da oração. Cientes disso, devemos estar atentos às suas armadilhas. Muitas vezes ele insinua que estamos cansados, que orar não é importante, que não temos tempo, que não vai adiantar e por aí adiante. Não desanime, não desanime, não desanime. Ao sentir-se desanimado e desafiado, você pode estar sob ataque. Em Efésios 6,18 lemos assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ao jovem Timóteo, Paulo aconselhou: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Isso significa permanecer na presença do Pai,
pedindo continuamente sua graça e bênção, sem cessar. Não significa estar constantemente repetindo orações formais. Pelo contrário, implica em orações de todos os tipos que vêm ao nosso espírito em todas as ocasiões durante o dia. Quantas donas de casa oram na pia, oram no fogão, oram na cozinha, oram lavando roupa? Quantos homens oram na viração do dia? Você pode levantar oração a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, no seu pensamento. Então, ore. Não existe impedimento para você orar no sentido de dizer: ah, mas não estou no local adequado. Ah, não estou na posição adequada. Ah, não está no horário adequado. Ei, ore, ore, ore. Você gostou do conteúdo desse vídeo? Então divulgue o canal para a sua família, no grupo do WhatsApp, se você tem, da sua família, para os irmãos em Cristo da sua igreja, para as pessoas da sua rede social. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente o que você tem achado desse vídeo, se ficou até o final, de que lugar você está assistindo, deixa o like e compartilhe esse vídeo também. Conclusão. Em primeiro lugar, vamos lá, devemos estar completamente dominados por um profundo anseio por Deus. Se isso não estiver acontecendo, nós precisamos revisar nossa vida. Devemos orar para que Deus derrame sobre nós em profusão o espírito de súplicas. Ter necessidade, desejo de orar. Buscar esse desejo. Precisamos ser matriculados na escola de oração. Precisamos orar pessoalmente e coletivamente. Pessoalmente, nós e Deus. Coletivamente. Precisamos orar como casal, juntos também. Precisamos reconhecer que nossa vida devocional está rasa. Temos tempo para muitas coisas fúteis e não estamos reservando o melhor do nosso tempo para estar a sós com Deus. 2. A palavra de Deus deve nos desafiar a intensa vida de oração. Não podemos ter vida intensa de oração se a nossa mente está vazia da palavra. Então, se você quer ter uma vida de oração, você tem que estudar a Bíblia. Se você é uma pessoa que não estuda a Bíblia, você não vai ter vida de oração. Deus não é glorificado pela plenitude do nosso coração e o vazio da nossa cabeça. A oração eficaz emana das Escrituras, é fundamentada nela. Daniel ora com poder porque suas orações estavam fundamentadas nas Escrituras. Você vai pegar o texto bíblico e você ora baseado naquele texto. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Digamos que você está passando por um momento de angústia. Senhor, a tua palavra, o salmista afirma que o Senhor é refúgio e fortaleza, que o Senhor é socorro na hora da angústia. Me socorre, Senhor. Eu preciso ser socorrido pelo Senhor. Tá entendendo? Então você vai orar de acordo com o que a Bíblia ensina, e não de acordo com o que o seu coração acha, e não de acordo com o que os outros acham. Ore baseado na Escritura, na palavra, e para isso você precisa estudar a Bíblia. Se você fizer uma investigação minuciosa, verá que quem lê a Bíblia, ora. Quem ora tem prazer em ler a Bíblia. As duas coisas têm de andar juntas. E em terceiro lugar, os filhos de Deus devem se aplicar profundamente à prática da intercessão. O pecado do povo de Deus e do mundo tem que ser um fardo no nosso coração, ou seja, temos uma responsabilidade em orar por essas pessoas. Devemos nos importar de tal modo que venhamos interceder por todos. Tem alguém que diz: não estou nem aí. Está errado. Se você é um cristão, se você é uma cristã, você deve se importar com a situação como um todo das pessoas, sim, tá bom? Na próxima lição continuaremos estudando sobre as bases da fé. Aguardo você na próxima lição, não deixe de assistir. Então vamos espiar qual é a próxima lição. Bases da fé, série Discipulado, a igreja e sua missão. Quem é a igreja? O que é a igreja? Por que da igreja? Qual é a sua missão? Vamos fazer uma oração. Eu quero agradecer a você que ficou até agora aqui comigo. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade de mais um vídeo da série Bases da Fé, série Discipulado. Seja louvado o teu nome. Aplica nos nossos corações as verdades que foram ensinadas, que foram aprendidas aqui nesse momento. Que o Senhor possa nos ajudar a ter uma vida de oração, alinhado àquilo que a tua palavra nos ensina. Ajuda aqueles que não estão conseguindo orar. Me ajuda também a cultivar o hábito a cada dia de uma vida de oração. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus.
Que o Senhor continue abençoando sua vida. Estou deixando algumas recomendações de vídeo aqui, não deixe de assistir. E que o Senhor abençoe sua vida, abençoe a sua família. E até o próximo programa Teologia e a Vida Cristã, Bases da Fé, série Discipulado. Eu aguardo por você.